ya avanzados de geometría, a figura no es dada. Entonces, o estudiantes tienen que construir, que resolver el problema, tienen que construir a figura. Y típicamente en estas Olimpiadas, construir a figura ya es un desafío. Entonces, este fue o problema 4 do nível elemental, o mais básico, da Olimpíada Iraniana de Geometría de 2018. E o texto do problema é este. É dado um círculo W no plano. Dois círculos de centro 1 ou 2 estão contidos em W e são tangentes ao mesmo. A corda B de W é tangente a esses dois círculos, de modo que esses dois círculos estão em lados opostos dessa corda. Provar que a soma dos ângulos, o 1A ou 2, mais o 1B ou 2 é maior que 90. Então, esse é o texto do problema, e a gente já de cara vai em frente com que a gente faz a construção do círculo W, coloca uma corda desse círculo W, a corda B, e aí de cara já tem que construir aqui em cima uma circunferência e embaixo outra circunferência, que seja tangente a circunferência W e a corda B, e aqui tangente a circunferência W e a corda B. Então, a primeira impressão que eu tive é que era extremadamente difícil, que não ia conseguir só construir a figura inicial. Então, mas aí você pensa um pouquinho, acalma o espírito e lembra que você tem que saber usar o GeoGebra, então aí encontra o caminho. Você escolhe um ponto aqui da circunferência, ele é tangente a esse ponto. Então, tangente significa que você conecta com o ponto, e tangente significa ângulo de 90 graus. E senão depois vou acho que agora foi. Não, é que tem gente entrando ainda. Então, voltando no problema. A primeira informação é que é tangente a circunferência W. Então, eu sei que o centro W1 tem que estar em essa linha. É um ponto de XO. Agora, qual deles? Porque ele também tem que ser tangente aqui. Eu vou ter que ter uma tangente deste lado, uma perpendicular. E a união dessas duas perpendiculares que vai localizar o centro. Agora, aí a ideia é lembrar, o centro, ele está à mesma distância do ponto de baixo e à mesma distância do ponto de cima. E isso faz lembrar a bissetriz. O procedimento é construir a bissetriz. A gente tem que estender aqui o segmento AB e fazer a interseção com a tangente. E encontra o ponto D. Então, a bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de duas retas que se intersetam. Então, aí você constrói a bissetriz. E o mútuo. Esta linha é a bissetriz. E isso faz a localização do centro da circunferência de cima. Aí você consegue construir a circunferência W1, que é tangente a W e tangente ao segmento AB. Então, esse é o procedimento de construção. Agora vem o passo de construir do lado de baixo, mas aí é a mesma ideia. Vou fazer tudo rapidinho, um único passo. Você tem que repetir, estendendo a linha B, conectando o ponto Y com o centro, a interseção determina o ponto Y,
traza o bisetriz, aí localizo o centro 2, e a partir do centro 2 e o ponto Y, você constrói a circunferência. Este pregunta está para que a construção em GeoGebra é um problema que apareceu. Você tem que mexer os pontos e a construção tem que continuar valendo. Então, é a beleza do GeoGebra e é uma evidência que não errou nenhum passo de construção. Então, se a construção é bem feita, você movimenta os pontos e a construção continua valendo. Bom, e aí, depois que a gente supera esse trauma inicial de conseguir construir a figura, aí tem a resolução do problema. Então, o ângulo, o que a gente tem que provar é que este ângulo, o 1A, o 2, mais o 1B, o 2, é maior que 90 graus. Como fazer isso? Eu fiz outra figura, porque ia ficar muita coisa aqui, para mostrar os passos da solução. Então, a gente já conseguiu construir a figura que o texto fala. Então, a primeira ideia aqui também é relativa à construção geométrica. A gente tem que construir, a gente tem uma reta tangente, um segmento tangente aqui, a ver a tangente W1 e a W2. A gente tem que construir a segunda tangente, que parte de A e é tangente a W1, esta linha de aqui. E a segunda tangente, que parte de B e é tangente a W1, esta linha de aqui. Essas duas se intersectam no ponto C. E por outro lado, a gente tem que construir a segunda tangente, que parte de A a W2, esta linha, e a segunda tangente, que parte de B a W2, esta linha. Então, esse é o primeiro passo para conseguir resolver o problema. Uma vez que a gente faz isso, agora estou apagando as linhas de construção. O que vamos usar é que os ângulos de interesse eram este de aqui e este de aqui. O 1A, o 2 e o 1B, o 2. Agora vamos trocar esses dois ângulos por CAD, CBD. Qual é a relação entre este ângulo em vermelho e o ângulo que a gente tinha anteriormente? Ele é 2 vezes o valor anterior. Porque aqui, quando as duas tangentes, pegando só uma circunferência e um ponto, as duas tangentes formam o mesmo ângulo com o eixo central. Então, este ângulo daqui é o mesmo que este daqui. Porque esta é uma tangente, esta é outra tangente. Então, este ângulo é igual a este ângulo. E a mesma coisa do lado de baixo. Eu tenho uma tangente, segunda tangente. Então, este ângulo é igual a este ângulo. Então, se eu estou interessado no ângulo 1A ou 2, o ângulo CAD é 2 vezes, o ângulo CAD é 2 vezes o ângulo 1A ou 2. E a mesma coisa do outro lado. O ângulo CBD é 2 vezes o ângulo 1B ou 2. Então, a gente vai trocar estes dois ângulos menores por dois ângulos que são o dobro do ângulo anterior. Então, se eu tinha que provar que a soma destes dois era maior que 90, demonstrar isso é equivalente a demonstrar que a soma destes dois é maior que 180. Basta multiplicar tudo por 2. Esse é o primeiro passo na resolução do problema. Aí vem o próximo passo. Eu tinha estes dois ângulos em vermelho.
Aquí foca en un cuadrilátero ACBD. En un cuadrilátero asoma dos ángulos internos de 360 y 60. Si los dos ángulos que están en vermelho es más de 180, los otros dos ángulos tienen que ser menos de 180. A gente queria provar isto daqui. E agora eu vou trocar esses dois ângulos pelo outro par de ângulos opostos do quadrilátero. Então, em lugar de provar isto daqui, agora eu vou pensar em provar que a soma dos ângulos ACB mais ADB é menor que 180. Porque se a soma destes dois é maior que 180, como a soma dos ángulos internos en un cuadrilátero de 360, los otros dos tienen que sumar menos de 180. Y ahí está deslocando solucionando problemas para otro lugar, para estos dos, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Y ahora tengo otro paso, es construir, o partindo dos pontos A y B, ir até o ponto de tangência, o ponto X e o ponto Y. E aí a gente tem um quadrilátero inscritível, ou um quadrilátero cíclico. Os pontos C e D, eles ficam fora da circunferência. Por que eles ficam fora da circunferência? Porque a gente partió, o círculo era tangente. Si yo pego cualquier otro punto, que no es o punto de tangencia, entonces la intersección tiene que ser fuera. Ahí no, o ellos se intersectan no punto tangente. Y aquí en X, a reta tangente a cualquier otro círculo, elas vão se interceptar fora do ponto da circunferência da aula. Então, e o ângulo externo, este ângulo ACB, é menor que o ângulo AXB. Esses dois ângulos têm a mesma base, têm em comum a cor da B. Então, o ângulo AXB vai ser menor que o ângulo desculpe, o ângulo ACB vai ser menor que o ângulo AXB. Então, o que eu vou fazer é trocar este ângulo por este e estou criando uma desigualdade. Este ângulo aqui é maior que este daqui. Então, a gente tinha estava neste ponto. E aí a gente troca este ângulo por este de aquí. Y troca este ángulo por este de aquí. Entonces, esta soma ahora es mayorada por esta otra soma de ángulos. Y no último paso, a gente va a usar de fato que este cuadrilátero AX, B, Y, A é inscritível. E em um quadrilátero inscritível, o que acontece? A soma dos ângulos opostos é 180. Então, isto daqui vale 180. Com isso, eu estou provando que ACB mais ADB é menor que 180, que é esta linha daqui. Então, esse é o procedimento de demonstração do problema. Esse é um problema que dentro do nível internacional eles consideram como simples. Para mim não foi tão simples assim de resolver, mas eu estou tentando sempre resolver um problema relativamente difícil, um pouco para esse mundo da geometria tem muita coisa e tentar motivar que sempre a gente tem mais coisas para aprender. Bom, relativo ao conteúdo da aula de hoje, a matéria que a gente... a matéria de hoje é congruências. Congruências de triângulos.
Y dentro de las congruencias, tengo una congruencia que es a más difícil. Entonces, voy a hablar primero de esa congruencia, que es la congruencia ángulo, lado, ángulo, ángulo opuesto. Para entender esa congruencia, a gente tem que entender primeiro a construção do arco capaz. Construção do arco capaz. Que eu fiz uma... Agora está demorando um pouquinho aqui. Olá, Juan, boa tarde. Boa tarde. Alessandro, Pode falar. você vai usar o arco capaz na resolução daquele problema? Daquele anterior, não. Aquele anterior já acabou. Não, eu estava pensando aqui, acho que sai por arco capaz, né? A soma dos arcos capazes ali é maior que 180, então aí já resolvia direto. Beleza, obrigado. Tá. Bom, aqui a ideia é você tem um segmento e aqui você quer construir um triângulo com este ângulo, um determinado ângulo. Então, os passos aqui é primeiro transportar esse ângulo para o lado inferior. Este ângulo que você quer construir na parte superior, eu transporto para o vértice A e o lado inferior do segmento AB. Aí tem os passos para fazer essa com régua e compasso, mas vou pular essa etapa de explicar com detalhe. O próximo passo é construir a mediatriz do segmento AB. Esta linha aqui passa pelo ponto médio e é perpendicular. Tem a construção da mediatriz do segmento AB. Aí, a seguir, a gente constrói uma perpendicular a este lado AL. Constrói uma perpendicular aqui. E esses dois pontos se interceptam, essas duas retas se interceptam nesse ponto K. Esse ponto é o centro do arco capaz que vai aparecer aqui em cima. Então, essa é a construção do arco capaz. Este é o superior. É o chamado arco capaz. O equivalente métrico do lado inferior, mas não vou construir aqui. O que uso nos problemas é que o que uso o tempo todo nos problemas é que este ângulo de aqui é sempre igual para qualquer ponto que você pegue aqui sobre o arco capaz, ele enxerga a cor AB com o mesmo ângulo. Então, este ângulo de aqui é igual a este. E isso você pode deslocar aqui para qualquer lugar, o ângulo vai continuar sendo o mesmo. Esses dois ângulos são iguais em qualquer caso. Isso usa para caramba em quase todos os problemas. Aí a gente vai também rever na parte de ângulos na circunferência. Esse ângulo chama também ângulo escrito. E aí a gente tem ele é sempre duas vezes o ângulo central. Aí tem três casos para demonstrar isso. Tem três casos para provar. Uma é quando o ponto está entre estas duas linhas amarelas. Outro caso é quando está na linha amarela. E outro caso é quando está em um destes dois lados. E aí tem a demonstração que o ângulo escrito é o mesmo para qualquer ponto sobre o arco capaz. Essa é uma ideia importante para conseguir entender essa congruência ângulo, lado, ângulo oposto. Uma coisa que
que usamos no problema era, por exemplo, aqui tem o ângulo, ele não vai mudar, porque ele está andando sobre o arco capaz, ele é o mesmo sempre. E notem aqui este ponto, se eu tenho a mesma corda, e o ponto está fora, o ângulo é menor, que era o caso que vimos no problema. Aí ele vai ser igual sobre a circunferência e vai ser maior dentro da circunferência. Então, essa é outra ideia importante que a gente tem que ter em mente. Se a gente tem a mesma base, a mesma corda aqui, o ângulo é menor quando o ponto está fora do arco capaz, é o mesmo, e é maior quando está dentro do arco capaz. E agora sim, a congruência lado, ângulo oposto. Eu participei lá em Bauru, em um congresso, e teve uma professora que fez um trabalho excelente com congruências que os estudantes faziam a construção, só que ela omitiu a construção de esta congruência, porque justamente é mais difícil. Então, o trabalho estava excelente, com o único porém que não era discutida a congruência lado, ângulo oposto. Então, por isso eu quis começar com esta congruência. Aqui você tem, associado a uma congruência, existe um procedimento de construção. Então, você vai poder construir um triângulo, um único triângulo, com esos elementos de construção. A gente tem um lado, um ângulo adyacente e um ângulo oposto. Então, a construção começa, você bota o lado, e aí vai construir o ângulo oposto, utilizando o procedimento do arco capaz, que acabamos de ver agora há pouco. Aí você construiu o ângulo oposto, e aí este ponto pode ser qualquer um. Esse ponto aí pode ser qualquer um. O que determina qual é o triângulo que você vai formar é justamente o ângulo adyacente. O ângulo adyacente vai determinar um único ponto do arco capaz que tem esse ângulo. E aí você consegue construir o triângulo de forma única com esses elementos. Também tem o simétrico para baixo, mas o princípio é o mesmo triângulo. Então, essa é a ideia da congruência. E que a congruência está associada com um critério de construção que a gente tem que saber utilizar. Aí tem as outras congruências, que são mais conhecidas, mas só queria comentar esta de lado, 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 que você pode correlacionar com... a gente já tinha falado da desigualdade triangular. Aqui você coloca um lado, faz uma circunferência com o comprimento do segundo em um vértice, circunferência com o comprimento do terceiro no outro vértice, a interseção, e aí você construiu o triângulo. Mas aí pode utilizar este tipo para mostrar que não se forma triângulo sempre. O triângulo tem que satisfazer a desigualdade triangular. Então, é legal este tipo de figurinha para mostrar que um triângulo é que os lados do triângulo têm que satisfazer as condições da desigualdade triangular. A congruência ângulo, lado, ângulo. Aqui, esta também é relativamente fácil de ver. Você tem um ângulo, um lado e um ângulo. Você coloca o lado e aí é um ângulo em cada vértice. Constrói um ângulo em cada vértice, a interseção determina o triângulo da construção. Então, esta congruência ângulo, lado, ângulo tem uma construção associada relativamente simples. A congruência lado, ângulo, lado. Aqui você tem dois lados e um ângulo. Então, aí transporta um lado, transporta o ângulo,
E aí simplesmente vai marcar o próximo lado com uma circunferência centrada neste ponto. E aí marca o ponto e com isso determina o triângulo. Então, essa é a construção associada à congruência lado, ângulo, lado. E, finalmente, a cateto hipotenusa. Congruência cateto hipotenusa. Aí também, você traça um cateto, uma perpendicular e depois uma circunferência com o raio da hipotenusa. E aí determina a construção do triângulo. Aí tem casos que não são casos de congruência. Ângulo, ângulo é um caso de semelhança, porém não é congruência. Com dados dois ângulos, você pode construir infinitos triângulos, então isso não é congruência, é semelhança. Ângulo, ângulo é caso de semelhança. E a lado, lado, ângulo oposto, que não é congruência, porque você pode construir, dado dois lados e um ângulo, este lado, este ângulo, aqui eu posso construir este triângulo e posso construir também este triângulo. Então, essa daí não é caso, não é critério de congruência. Então, não dá para usar como critério de congruência de triângulo. Outra coisa que usamos que está no conteúdo desta aula é a construção dado um ponto e uma circunferência, como construir as retas tangentes. Você conecta o ponto com o centro, encontra o ponto médio do ponto até o centro, traça uma circunferência, a interseção das duas circunferências são os pontos de tangência, e aí você constrói as duas tangências. Aqui tem dois triângulos congruentes, o ADO e o AEO. Esses dois triângulos são congruentes, e estes dois ângulos são iguais. Isso que usamos no problema. Este ângulo alfa é o mesmo, porque o triângulo ADO e o AEO são congruentes. Estes dois também são iguais. Este daqui, o AOE e o AOD, são congruentes. E a partir daí também aparece o teorema de Peto. O teorema de Peto a construção anterior o que faz o teorema é que se você tem um quadrilátero circunscrito à circunferência de centro O, então você tem este quadrilátero D, C, B, A, B. Escrito, ele toca a circunferência em pontos únicos. Cada lado toca a circunferência em um único ponto. Se o seu quadrilátero for circunscrito a circunferência, então vale que a soma dos lados opostos são iguais. Então, você tem que AB mais DC é igual a BC mais AD. Esse é o teorema de Peto. E aqui a demonstração é quase que imediata, porque este lado, el tangente é igual a este lado. Aqui tem dois pares de lados. AH é igual a AY. BY é igual a BF. CF igual a CF. Então, você pode trocar em esta soma, você troca este por este, troca este por este, troca este por este, e assim por diante, e você prova o teorema de Peto. Então, é quase uma consequência direta do estudo anterior. Então, esse é o material que está aqui no conteúdo da aula de hoje. Acho que eu
Entrei no desafio. É no... Tem que entrar na aba T2. A aula de hoje, o material é da aba T2. Então, vamos repetir o mesmo procedimento. Eu vou pedir que vocês peguem aqui este arquivo PDF, que aula 2, o Programa Olímpico de Treinamento, e procurem os problemas propostos. Este material de aqui. Clicando nesse link, aparece o conteúdo da aula, que tem o estudo das congruências. Mas imagino que isso não deve ser novidade para ninguém. Então, o que pido é atentar ir direto nos problemas para tentar resolver os problemas propostos. E aí postar no fórum como da vez anterior, que ficou muito legal, teve bastante gente que participou. Então, esse é o meu convite. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida. Professor, sim. Tem como, por favor, apresentar de novo o enunciado do primeiro exercício que o senhor resolveu? O enunciado do primeiro? Sim, eu posso voltar. Isso. O Alessandro comentou aí que ele sai por... que ele vai sair por arco capaz. Eu queria dar uma olhada nele. Tá. Só pegar o enunciado, porque eu acabei não printando a tela aqui. Aí, ok. Eu vou disponibilizar depois o vídeo, porque estava na página da USP, só deixa entrar quem é da USP. Então, eu, a última hora, decidi colocar no YouTube. E eu vou fazer o mesmo esta semana. Vou disponibilizar o vídeo, então, em princípio, daria para voltar. Mas o problema é este daqui. Este aqui. É dado um ciclo W no plano, dois círculos com centros o 1 e o 2 estão contidos em W e são tangentes ao mesmo. A corda B de W é tangente a esses dois círculos, de modo que esses dois círculos estão em lados opostos dessa corda. Então tem o W1, o W2 em lados opostos da corda B. E o que a gente tem que provar é que este ângulo de aqui, mais este ângulo de aqui, a soma deles é maior que 90 graus. Bom, eu não... Aí, se depois quiserem postar uma solução alternativa no fórum, por favor, eu fico feliz. Se alguém quiser fazer uma solução diferente, eu vou ficar feliz de analisar. Mais algum comentário, mais alguma dúvida? Pessoal, nesse problema aí, Juan, viu, Anderson? A minha proposta é que o arco capaz A, X, B é somado com o arco capaz B, Y, A, ele é igual a 180 graus. Então, se os pontos estão por fora, ele marca 180, né? E aí demonstra que o Juan havia limitado. Se HB mais AYB
Sí, aquí tem um quadrilátero que é cíclico. Isso é o que é usado no final do problema. Agora, você tem que ligar estos... Qual é a relação entre o ângulo HB mais o AYB com estes dois? Então, Juan, não sei, preciso pensar direito, mas a relação é que a soma dos arcos capazes é igual a 360, né? É o da circunferência fechada. O ângulo XAB com o YAB. Mas toca aí, eu vou pensar direito No final é isso que é usado, não? Mas tem que... O que está pedindo problema é isto daqui. Então você tem que conectar isto daqui com... A conexão é da mesma maneira, né? Demonstrar que aqueles pontos externos ali são maiores que 180. E depois que você construiu aquilo que é maior que 180, como eles estão externos à circunferência, isso aí eu acredito que já de cara já é maior, porque a soma, né, dos internos no arco capaz com AXB e o arco capaz de AYB é precisamente igual a 180. Aí só encortaria nesse passo aí só. Certo. Mais alguém tem algum comentário? Pessoal, temos um tempo, não sei se alguém que eu tinha convidado para apresentar à tarde, se querem apresentar agora ou preferem apresentar às 5 mesmo. Se alguém quiser apresentar Oi, João, o seu microfone continua com aquele problema. Bom, se mais ninguém, se ninguém quiser apresentar agora, então a gente pode se encontrar às 5 para discutir, para ver, assistir as pessoas que vão apresentar. Eu queria uma pergunta, professor. Pode falar. A respeito da... Continuo com esse problema. Uma hora funciona, outra hora não. O senhor poderia disponibilizar a construção da solução desse problema que o senhor acabou de apresentar? A solução por aqui. Ou já está... Eu posso disponibilizar. Eu escrevi a solução, eu tenho escrito a solução, vou disponibilizar sim. A Gabriela que está que libera os desafios, eu vou sim, assim que acaba aqui, libero o desafio 2. Mas uma parte do desafio é justamente trabalhar na solução dos problemas propostos da lista. Mas vou liberar sim. Alô, tá me ouvindo, professor? Sim, estou ouvindo. Eu troquei e fui para o aplicativo. Eu testei o aplicativo agora há pouco, não estava funcionando, agora tá, vai saber. A minha pergunta, na hora que eu fiz, depois eu tirei o microfone e não ouvi a resposta, então não sei se o senhor ouviu e respondeu, se não ouviu e não respondeu. Se é possível o senhor liberar essa construção que o senhor acabou de apresentar do primeiro problema, liberar os passos da construção para a gente, o link do GeoGebra, né? É o mais... Sim, claro. Ok. Isso eu posso fazer já. Eu estou pegando aqui o link e já vou botar no... Mas todas as minhas... eu compartilho todas as minhas construções, gente. Então,
tengo un... ok. Todas mis construcciones son automáticamente públicas. Yo de hecho, si você entra lá no meu site, no GeoGebra, tengo un libro IGO, de Olimpíada Iraniana de Geometría. Você vai encontrar aqui, voltando aqui, bom, acho que tem que procurar pelo meu nome, não? Mas aí yo organicé varias cosas en forma de libro, porque después de cierto tiempo a gente no encontra onde, a gente lembra que fez alguma construção, mas então eu criei um livro aqui, GeoGebra, que é problema sigo da Olimpíada Iraniana de Geometría. Se você entra aí nesse livro, essa é de 2018, são estes dois últimos. Aí encontro o link. De todas formas, já coloquei aqui no chat. Correto. Muito obrigado. Quanto à apresentação, é isso que eu ia falar. Pode ficar à vontade. Eu apresento mais tarde. Eu posso apresentar rapidinho o problema 9 que eu fiz? Pode sim, essa hora. Vou compartilhar a tela, então. Deixa parar de apresentar, que eu estou apresentando um segundo. Tá. Agora pode ir. Ok. Estão vendo aí? Bom, esse é o problema 9 da aula 2, né? O problema é o seguinte, nós temos uma figura, só que assim, eu vou mostrar a figura primeiro. Acho que ainda não dá para ver sua figura. Ainda não? Não. Só um minutinho, vou tentar compartilhar. Agora vai. Agora vai. Então, só que assim, eu não consegui colocar aqui a figura original. A figura original, assim, tem uma figura ABCD e AFG, que são quadrados, que seriam esses dois quadrados, que estão assim com uma corzinha mais escura, e a questão falava para mostrar que BE é igual a DG, né? Então, a primeira coisa que eu pensei, né, os triângulos que a gente forma, tá? Unindo BE a DG, então a gente vai ter dois triângulos aqui que são congruentes. Por quê? Porque eles têm o lado do quadrado, né? É comum aos dois, né? Se é um quadrado, o lado é comum aos dois. Certo? O que eu também fiz? Utilizando o GeoGebra, né? Eu calculei os ângulos DAG e BAE, que também são congruentes, né? Consequentemente, eu já pensei no caso de congruência lá do ângulo lado. Tá? Se já tem um lado que é congruente e ângulos congruentes, consequentemente, o terceiro lado vai ser congruente. Ou seja, o lado BE igual a DG. Não sei se eu pensei certo. Agora sim, de cara não consigo, preciso de um tempo mais de processamento, ainda não me ubiquei direito no problema. Mas... Então, até eu queria perguntar assim, se eu tenho, no caso do problema, eu tinha a certeza de que um lado dos lados eram congruentes, e os ângulos também, né? Um ângulo de cada triângulo eram congruentes. Assim, com essas duas informações, eu posso garantir a congruência? Não posso te falar agora, eu preciso pensar um pouco, assim, no momento difícil He posto o link lá no fórum, e aí a gente analisa com calma e vê se o procedimento está certo. Porque assim, na hora não consigo avaliar direito.
Tá, ok, eu já postei o problema lá no fórum, assim, para o senhor dar uma olhada, até dá para ver os passos, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Então tá bom. Obrigada, viu? Desculpa alguma falha aqui. Não, também tem alguém que conseguiu entender, não sei se alguém quer comentar aí o problema da Isaura, que conseguiu Eu acompanhar. só queria só... Opa, Eu desculpa. vou ver se eu posto o problema original, só um minutinho. Uhum. Aí na resolução, ela usou que os ângulos são iguais calculando pelo GeoGebra? Por isso que eu entendi? Sim, eu utilizei o GeoGebra, eu utilizei a ferramenta. Ah. Mas o ideal é que você tem que provar com argumentos geométricos. O GeoGebra é só para verificar. Você não pode utilizar o GeoGebra para provar. Você verifica com o GeoGebra, mas o GeoGebra não pode ser fonte. É justamente isso que eu queria saber, porque assim, eu estava pensando em fazer de uma outra maneira. Se dá certo no GeoGebra... O GeoGebra me deu tantas oportunidades que eu fui, né? Não, para provar a gente tem que usar os conceitos tradicionais da geometria, não? O GeoGebra sugere que deve estar certo, mas você tem que usar o argumento geométrico, não? Tá, tudo bem. Então eu vou trabalhar mais um pouquinho em cima dele. Tá certo. Professor, posso fazer um comentário aí, só para uma observação nessa discussão da professora Isaura? Certo. Os ângulos que estão destacados de verde ali no GeoGebra, eles são complementares ao mesmo ângulo. Tá vendo que aqui está o 63,43, que é complementar a esse ângulo que não está marcado, né? O ângulo DAE. Uhum. O outro ângulo verde aqui também é complementar a esse ângulo. Logo, a construção está perfeita. É que o GeoGebra mostra a medida. Mas se ela tivesse só largado colorido ali, já é a prova essa daí. Não tem lado, ângulo, lado na cabeça. Não tem erro, não. Pelo menos a meu ver aqui, né? Certo. É mais ou menos isso que eu pensei, sabe? Mas assim, eu não sabia como colocar isso geometricamente. Eu falaria assim, olha, que o GAD e o ângulo EAB são ambos complementares ao mesmo ângulo aqui, o DAE. Daí acabou. Aí você vai ter o que a senhora já tinha dito, né? A questão de um dos lados do triângulo ser o lado do quadrado grande, o outro do quadrado pequeno, daí caiu, no caso, o lado, o ângulo, lado, né? Uhum. Certo. É exatamente isso. Eu vou tentar achar o problema para você ter uma ideia. Muito bom. Você terminou, Isaura? Ou ainda não? Eu já terminei, sim, obrigada. Ainda vou trabalhar um pouquinho em cima do problema, mas por enquanto eu acabei. Obrigado a todos. Certo. Obrigado a você. Mais alguém quer apresentar agora ou preferem esperar até as 5? Ô, professor, eu estou com o meu pronto aqui. Caso, se tiver alguém na fila aí, eu passo a vez, não tem problema. Uhum. Pode apresentar, Anderson. Tá. Isaura, acho que tem que parar de apresentar. Peraí, filho, deixa eu ver como é que faz aqui para... Eu tenho que compartilhar a tela. Peraí, filho. Ok, parei. Ótimo. Eu vou no apresentar aqui, né? Apresentar. Certo. Deixa eu ver aqui se ele vai. Ixi, peraí. Tela inteira, uma janela. Vamos lá. Uma janela GeoGebra. Aqui, ó. Compartilhar. Desculpa a demora aí, viu, pessoal? Porque
É sempre assim, não? Não tem jeito. Ó, já estão enxergando aí? Ainda não. Não tá. Agora vai. Ó, o meu problema aqui é o 18 da lista, né? A medida do segmento de reta PC perpendicular à hipotenusa AC do triângulo retângulo ABC é igual à medida do comprimento BC. Mostre que BP deve ser paralelo ou perpendicular à bissetriz de A. Eu só mudei a ordem aqui da tese para aproveitar na resolução aqui. E eu não fiz aquela construção, como que chama? Do controle deslizante, né? Para mostrar o passo a passo. Então, eu vou fazer a construção aqui exibindo o passo deixa eu ver aqui, exibir protocolo, né? De construção. Aí já dá certo. Deixa eu ver aqui. Uma fica em cima da outra aí, beleza. Então vamos lá. Ó, primeiro passo, eu tentei construir aqui esse triângulo retângulo ABC, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei, né, uma reta aqui, um ponto A, destaquei essa semicircunferência aqui, e nela eu coloquei o ponto B. Então, como esse ângulo aqui, o ABC, está inscrito nessa semicircunferência, forma um ângulo de 90. Então, eu garanti aqui um triângulo ABC retângulo em B. Daí ele fala aqui assim, o seguinte, que na hipótese, né, a medida do segmento de reta PC perpendicular à hipotenusa AC do triângulo retângulo ABC. Então, eu construí uma perpendicular a essa reta AC, passando aqui por esse ponto C. Deixa eu ver aqui. Opa, é o próximo passo. Beleza. Aí o que acontece, pessoal? Eu encontrei, na verdade, dois pontos que satisfazem, né, essa condição de mesma medida aqui do BC, né? E pertencer a uma perpendicular ao AC. Então, eu chamei um aqui de P e o outro de P'. Daí eu tenho que demonstrar aqui o seguinte. Deixa eu prosseguir com o desenho que fica mais fácil. E aí. Eu tenho que demonstrar que essa reta aqui, BP, ela é paralela ou perpendicular à bissetriz do ângulo A. Daí o procedimento que eu fiz aqui no GeoGebra, ele dá direto, né? Ele cai direto na tese aqui, se eu prosseguir com a construção. Aí depois que foi proposto de eu apresentar, né? Foi liberado para apresentar esse problema aqui no curso, é que eu resolvi ele para falar aqui os argumentos, né? Então, ficou assim, ó. BPC é um triângulo isósceles de base BP. Aí eu peguei aqui e fiz o seguinte, esse ângulo A'BA, ele é um ângulo complementar ao ângulo vermelho aqui do triângulo BPC. Então, eu pintei ele de amarelo aqui. Eu não coloquei os nomes aqui, tá, pessoal? Mas eu deixei numa cor específica aqui. Daí, eu tenho esse ângulo aqui, o A', que também é complementar desse ângulo vermelho, porque eu estou considerando aqui o triângulo A'PC retângulo. Certo? Já que aqui é uma linha perpendicular, né? PC é perpendicular, eu tenho um triângulo retângulo aqui em C. Então, esse ângulo amarelo é complementar esse ângulo vermelho aqui também. Daí, esse triângulo A'BA, ele é um triângulo isósceles. Isósceles de base A'B. Daí, o ângulo BAC, ele é um ângulo externo desse triângulo. Então, a medida dele é a soma dos dois não adjacentes. Então, eu já sei que esse ângulo aqui, ó, deixa eu passar aqui. Opa, aí. Que esse ângulo A, ele mede dois amarelos aqui, né? Então, quando eu fechei aqui a bissetriz do ângulo A, né, que divide esse ângulo A em duas partes iguais, o ângulo que ela forma aqui com AC é o mesmo ângulo
que essa linha BP forma também com AC. Então, aqui caiu, provou a primeira parte, né, do teorema, né, que é paralelo. E BP é paralelo à bissetriz. Daí a outra parte ficou com relação perpendicular. Daí eu olhei para esse outro cara aqui, o P'. Então, tracei o BP', deixa eu ver aqui. Tá. Tracei o BP' e percebi o seguinte, né? Eu tenho aqui uma circunferência de centro em C e raio BC. E esse ponto B é um ponto dessa circunferência aqui. Então, formei BP, P', um triângulo retângulo em B. Se ele é retângulo em B, ele forma 90 graus aqui com a linha BP. Como a bissetriz da primeira tese lá, ela é paralela à BP, então ela vai formar o mesmo ângulo com uma transversal. No caso, essa BP' aqui é uma transversal a essas paralelas. Então, também forma 90 graus aqui com ela. Deixa eu ver aqui. Pessoal, o problema é esse, desculpa aí eu falar rápido, tá? Mas eu vou tentar deixar o passo a passo certinho, daí eu publico também lá, caso alguém tenha interesse em ver o passo a passo da construção, mas basicamente foi isso que eu utilizei. Deu para entender, sim, Mauro, muito bem explicado. Deu para entender a resolução, consegui acompanhar. Muito bom. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta relativa a esse problema? Mais alguém quer apresentar agora? Deixa eu tirar uma dúvida contigo. A apresentação que tu estás querendo é do desafio 1 ou do problema já de hoje? De algum problema já de hoje? Pode ser de qualquer um dos problemas propostos da aula de hoje ou da anterior. Em geral, pode ser... proposto, né? Tá, beleza. Isso. Eu posso fazer a apresentação, Juan, conforme eu tinha... Alô? Pode falar, sim. Eu posso fazer a apresentação, mas posso esperar para o próximo horário também. Então, não tem... aí vocês que decidem. Se quiser apresentar já, pode ser. Ok, então... eu só preciso colocar para apresentar aqui. Certo. Apresentar... tela toda. Só um minuto, por favor, até a gente conseguir habilitar tudo que pede para poder... Bom, teoricamente está apresentando. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora vai. Ok. Bom, a minha ideia que eu tinha comentado com o Juan são dois, na verdade eu consegui fazer um exercício bem simples também. São dois exercícios geométricos e um exercício daqueles propostos. Esses dois que estão aqui englobam o desafio proposto pelo Juan. A ideia é bem simples, dado dois segmentos de reta, você construir o triângulo baseado nesses dois segmentos, e em seguida executar os passos solicitados e calcular as bissetrizes, calcular as circunferências inscritas e circunscrita. O outro problema é dar dos dois lados de um ângulo, e o outro problema é o exercício. Então, como passo 1, dado o segmento AB, eu simplesmente não, eu pego o compasso e avalio o tamanho CD, com centro em A e raio CD, traça a circunferência de raio CD, e aí qualquer ponto em E, qualquer ponto E sobre essa circunferência vai já
fornecer um triângulo com as formas requeridas. Bom, em seguida, você fecha o triângulo com os segmentos AE, EB e AB, que é o passo mais simples. O passo 3 é calcular as bissetrizes de dois dos ângulos, obtendo a interseção em F. Eu coloquei as 3 aqui só para ter as 3. Em seguida, precisamos do raio da circunferência para poder passar. Então, passa por F e EB uma reta que é perpendicular a EB, passando por F. Bom, com isso você tem o segmento FG, que será o raio da circunferência que você quer. Se você quiser verificar que está razoável, pega as interseções entre a circunferência e os lados, os outros 2 lados que você não tem o ponto de interseção ainda, obtém um único ponto para cada um dos lados. Em seguida, traça a mediatriz de 2 dos segmentos. Agora eu vou usar só 2, porque questão de conveniência. Obtém a interseção em um ponto K. Esse ponto K define a circunferência circunscrita, conforme dá para ver no próximo passo. E agora, eu vou fazer mais algumas construções. Como eu disse, todas as construções são construções geométricas mais simples. A proposta inicial é bem simples. Você pode traçar aqui os raios, cada um dos segmentos FG, FL e FJ. Além de fazer a marcação, você pode avaliar pelo GeoGebra para ir mostrando os respectivos tamanhos, conforme você movimenta o triângulo. Eu posso verificar, inserir os ângulos, para verificar que realmente essa reta que contém o segmento FG faz 90 graus com o segmento EB, e da mesma forma para os outros raios e segmentos, raios da circunferência inscrita e segmentos do triângulo. A título de curiosidade, ou de poluir um pouco a construção, nós marcamos os ângulos aqui, que cada um dos raios que fazem 90 graus com os lados. Anotamos aqui os raios da circunferência, e mais alguns ângulos, caso você tenha interesse em ver o que está acontecendo. Seguindo as orientações do Juan, você tem que movimentar a sua construção, e ela deve continuar valendo. Bom, esse é o primeiro problema. É um problema, do meu ponto de vista, é um problema simples, mas é o que eu consigo fazer também. Então, bom, o próximo problema, eu tenho 2 lados e um ângulo, e aí eu vou construir o triângulo com mais alguns detalhes. O primeiro passo, eu pego o compasso de A até B e traço uma circunferência em algum ponto, no caso aqui foi o ponto H. Por H, eu passo uma reta, passando por H, e por um ponto I, fora, a questão dela estar fora aqui, o I estar fora da circunferência é só uma questão de conveniência. Em seguida, eu vou usar o exercício anterior, vou traçar por J,
eu vou traçar uma circunferência de raio CD, novamente com o compasso. Isso daqui já vai me dar todos os possíveis triângulos que vão ter os lados JH, que é idêntico a AB, e CD, que é o raio dessa circunferência. Em seguida, eu preciso transportar o ângulo, então eu vou pegar o compasso com comprimento FE, eu traço a circunferência aqui no ângulo e transporto ela para o ponto J. Então, de J até a circunferência vermelha, a circunferência concentra em J, vai intersectar a reta num ponto N, num ponto M também, mas eu vou ficar aqui com o ponto N. Novamente, com o compasso, a distância EL, e agora centro em N, eu traço outra circunferência, e agora o passo 5, se eu passar uma reta passando por J na interseção das duas circunferências que eu tracei anteriormente, eu vou ter o ângulo que eu quero, só para a título de verificação, eles são iguais, e agora a interseção da reta passando por O e J com a circunferência de raio comprimento CD, eu tenho o ponto S, e agora eu já tenho todas as informações que eu quero. Opa! E aí você pode medir os ângulos aqui e verificar que pelo menos parece estar coerente. Pode mudar aqui, todas elas são manipuláveis. Uma consequência dessa construção é que você pode pôr um ponto Q sobre a reta, passando por J e O, e aqui você terá os triângulos com um lado dado e um ângulo dado. É outra construção. Essa daqui não está no fórum, a primeira está. E, por último, o exercício, é o primeiro exercício da lista da aula 1, porque no momento eu estou, por enquanto, não estou conseguindo já ter estudado. Então, baseado nas informações, o problema está aqui, dados os pontos colineares e consecutivos, AB mais CD é 3 vezes BC, de A até E é 16, e aí tem essas informações, D é AB, AB mais CD é 3BC, MD é dado 2, eu sei que de A até E tem 16, são duas informações numéricas que foram fornecidas. Bom, eu comecei o problema assim, é provável que tenha outras soluções mais diretas ou mais simples. Eita. Eu fiz alguma besteira aqui, desconfigurou. Não estou conseguindo puxar o... Alô? Bom, eu estou com um problema aqui. Sim, a gente continua ouvindo. Eu não estou conseguindo puxar. Vocês estão vendo aí as construções? Sim. Mas eu não consigo, não sei se o GeoGebra... ok, agora acho que dá para ver, mas está...
por algum motivo, eu tirei ele fora do lugar, cliquei e tirei. Bom, a base para a solução que eu parti foi que usar que... e agora sumiu tudo. Tá. Juan, eu posso ver o que aconteceu aqui, porque senão você vai ficar gastando o seu tempo. No, tranquilo, você apresentou bastante coisa. Esse é um problema bem bonito, mas eu acho que é mais algébrico, não? Você conseguiu fazer um gráfico desse problema? Eu só fiz essas construções geométricas aqui só para ilustrar mesmo, não foi... Eu até pensei em tentar fazer ele, mostrar ele... tá aqui. Em mostrar ele tentando manipular o GeoGebra, mas o tempo não estava a favor certo. Do processo. Mas eu posso disponibilizar ele para que o pessoal, como é um problema algébrico, o pessoal pode acompanhar e até apontar algum detalhe ou, baseado nele, fazer outras construções geométricas. Então, a princípio seria isso. Aqui não voltou ainda, eu vou tentar parar de compartilhar a tela para que você possa prosseguir na sua fala. Não, pessoal, então vamos parar por aqui para dar um tempo ao pessoal pensar nos problemas da aula de hoje. E a gente se encontra de novo às 5. Tá um boa solução dos problemas aí. Obrigado. Professor Juan. Sim. Eu perdi a primeira aula da segunda-feira passada. Certo. Mas eu fui vendo os módulos e tudo, e o último quesito lá tem para enviar um arquivo que é gerado no GeoGebra. Como é que eu faço para enviar? Você poderia dar o toque, como é que se envia ele às 5 horas? Você pode ter baixado o GeoGebra no seu computador. Se você tem o GeoGebra no seu computador, você salva um arquivo e envia esse arquivo. Agora, você também pode fazer a construção online. Se você faz a construção online, pede para, além de gravar, pede para compartilhar. E aí você pega o link e coloca em um arquivo, pode ser usado bloco de notas, um arquivo de texto, ou no Word, arquivo para colocar o link. E aí insira esse arquivo lá no desafio. Esse a tarefa é enviar o link do arquivo ou o arquivo mesmo. Isso. Então é só isso, né? Aí como é que eu faço para assistir a primeira aula? A primeira aula tem aqui você conseguiu entrar no Moodle da USP? Sim, entrei. Eu cliquei no link, aí vai para a reunião, para a sala da reunião. Eu não achei a gravação da aula. É como se fosse capítulos de um livro. Tem o geral. Quando você entra na aba geral. Aí tem T1, T2, T3. Você tem que entrar em T1. Entrei. Ou seja, acho que conseguiu entrar em T1. Aí começa a aula anterior. Tem os 2 vídeos da aula anterior. Os 2 encontros que a gente fez. O primeiro, que foi de 2 a 3:30. Que foi o que e o segundo, que foi de 5 a 6. Isso é a aula anterior. O desafio está aqui embaixo. E o material está aqui em cima. Ok. Nesta aula este T2, o tópico 2.
Então, eu tenho um desafio que já vou liberar, que tinham pedido. Este desafio até o próximo domingo. O desafio 1 também até o próximo domingo para quem não entregou. E o material de estudo é este daqui, aula 2. Aham, Certo? tá ok. Alguma outra pergunta? Professor Juan, obrigado. Rafael, tudo bem? Tudo. Eu, pelo jeito, eu também estou na mesma situação. Eu estou participando a primeira vez e ainda estou engatinhando em relação ao conteúdo, né? Eu vi você mencionando aí, referente ao passo a passo, então quer dizer que até domingo é que a gente tem que estar postando as duas atividades, não é isso? Isso. Até o próximo domingo. Ok. Eu tendo alguma dificuldade, já que é meu primeiro acesso, eu posso estar entrando em contato com o senhor pelo Zap, aqui em contato que está disponível? Eu prefiro por e-mail. Por e-mail? Mas o que aconteceu a semana passada está gravado. Então, se quiser acessar as apresentações da semana passada, mas os dois caminhos são permitidos. Eu prefiro Ok. fica mais fácil respondendo por e-mail. Então tudo bem. Ok, vou tentar estar participando e efetivando aí. Certo. Obrigado, João. Mais alguma pergunta? Vai ter alguma apresentação para agora ainda, professor? Ou só a partir das 5? Acho que podemos. Vamos esperar até as 5 agora, porque já são 3:30 quase. Então, melhor dar um tempinho, um descanso e voltar depois, com mais recarregar a bateria. Beleza, fechado. Ok, Tchau. até 5. Tchau, professor. Obrigado, viu? Paciência. Tchau. Professor, Sim. professor, só uma dúvida, o desafio 2 ainda não está. Ainda não, eu vou, Tá. assim que sair aqui, conseguir terminar aqui, eu vou liberar sim. Tá bom, obrigada. Tá. Mais alguma pergunta? Então, tá bom, pessoal. Até mais tarde. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde.